Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o professor Knesel. Eu vou fazer um vídeo hoje só sobre o operador mod. Eu já tinha feito um vídeo sobre outros operadores aritméticos, incluindo o mod, mas eu não tinha dado um exemplo prático de como resolver problemas usando esse operador. Então, o operador conhecido como mod, que na linguagem C é representado por esse caractere aqui, também conhecido como o símbolo do percentual, ele é o responsável por determinar o resto de uma divisão inteira. Esse operador ele só funciona se os dois argumentos dessa divisão forem valores ou variáveis do tipo int. Então tem um exemplo bem simples aqui. Eu declaro três variáveis inteiras, eu dou para as variáveis a e b os valores 7 e 3, e aqui ele vai pegar o resto da divisão do 7 por 3. 7 dividido por 3 dá 2 e sobra 1. Então é isso aqui que ele vai apresentar como resultado, resto 1. Aqui nesse slide eu mostro de uma forma um pouquinho mais didática o que ele faz. Então vamos ver aqui. Nós temos o 7, o 3 como dividendo e divisor. Então o quociente inteiro dá 2. 7 dividido por 3 dá 2. Isso a gente consegue extrair usando a tradicional barrinha da divisão. Lembrando que os dois argumentos aqui são inteiros. Então, 3 vezes 2 dá 6, 7 menos o 6 dá 1, que é o resto. Então, dessa divisão aqui sobra 1. Esse valor 1 aqui a gente consegue extrair diretamente, sem precisar fazer toda essa divisão, essa multiplicação e depois a subtração. A gente consegue diretamente extrair esse valor 1 usando o símbolo do percentual, que é o operador mod do resto da divisão. Então aqui eu tenho um exemplo que mostra as três operações, duas de divisão, uma divisão fracionária, na qual a gente, para resolver algum problema, pode querer todas as casas decimais. Aqui a divisão inteira, lembrando que as nossas variáveis aqui são do tipo int, e aqui o resto da divisão, do valor de A pelo valor de B. Então a gente usa entre os dois argumentos o símbolo do percentual aqui. E aí isso produz como resultado, então, 2,333 seria o quociente fracionário, 2 o quociente inteiro e 1 o resto da divisão. O operador do resto da divisão ele é muito útil para a gente determinar, por exemplo, se um número é múltiplo de outro. No caso do resto da divisão resultar zero, a gente sabe que foi uma divisão exata, ou seja, não houve resto. Então a gente pode concluir a partir disso que o dividendo ele é múltiplo do divisor. Vejam esse exemplo aqui. Eu tenho 12 dividido por 3. O quociente é 4, então 3 vezes 4, 12. O 12 menos o 12 aqui resta 0. Então se sobrou 0, a gente sabe que então o 12 é múltiplo do 3. O dividendo é múltiplo do divisor. Depois, na próxima unidade, a gente vai ver os comandos condicionais, em que a gente pode fazer testes lógicos com o valor dessa variável resto, e a partir disso, então, tomar decisões. Se é múltiplo, faz isso, se não for, faz outra coisa. O caso do par ou ímpar, por exemplo, como é que a gente sabe se é par ou ímpar? A gente usa o divisor 2, divide por 2. Se não sobra nada, é porque o número é par, ou seja, ele é múltiplo do 2. E aqui agora um exemplo um pouquinho mais prático. Vamos ver o enunciado. Construa um algoritmo que leia uma determinada quantidade de segundos e converta esse valor em horas, minutos e segundos. Então esse é um problema no qual a gente vai precisar do operador resto para resolver. Então, como exemplo aqui dei um valor de entrada, 12.345 segundos, e o que eu espero como saída é esse valor aqui, 3 horas, 25 minutos e 45 segundos. Considerando que uma hora é igual a 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Portanto, uma hora é igual a 3.600 segundos.
Então, vou mostrar primeiro como resolver isso aqui sem focar na questão da codificação na linguagem C e depois a gente vai lá para o Code Blocks. Então, temos aqui o nosso valor inicial. Eu vou dividir ele por 3.600 para ver quantas horas dá. Cada hora tem 3.600 segundos. Então, esse quociente aqui vai me dizer quantas horas eu consigo tirar desses 12.345 segundos. Fazendo a divisão exata aqui, Se eu fosse fazer no papel, seria dessa forma aqui que a gente resolveria, Aí eu faço 3 vezes 3.600, dá 10.800. Aí eu faço a subtração e chego nesse valor aqui, 1.545. Então, daria 3 horas, 1.545 segundos. Esses segundos aqui, que são o resto dessa divisão aqui, eu vou usar ele no próximo cálculo. Eu vou pegar esse valor, que é o resto da divisão anterior, e eu vou agora dividir por 60. Então, esses 1.545 segundos, divido por 60 para saber quantos minutos eu consigo tirar dali. E resultou aqui em 25. 25 vezes 60 dá 1.500. 1.545 menos esse 1.500 aqui, sobrou então 45. Mas a gente não precisa fazer, como eu mostrei antes, essa multiplicação aqui e depois essa subtração. A gente pega esse resto aqui e esse resto aqui usando diretamente o operador mod. E agora eu vou mostrar o código fonte. Então eu declarei algumas variáveis aqui, o nosso valor inicial, as variáveis de resultado, eu quero então armazenar horas, minutos e segundos, e uma variável auxiliar para guardar o resto dessa divisão. Então aqui o usuário fornece o valor inicial, e aqui eu faço então a primeira divisão, valor dividido por 3.600. Isso vai me dar o número de horas. E vejam aqui, aquele mesmo 12.345 eu uso para extrair o resto da divisão por 3.600. E ele vai me dar, então, nessa variável resto aqui, esses 1.545. Esse valor aqui, eu vou agora, então, dividir por 60 para saber, então, quantos minutos consigo extrair dali. E o que sobrar dessa divisão, vejam aqui que eu estou usando o operador do resto novamente, o resto da divisão. O que restar dessa divisão são aqueles segundos no final. O que restar da divisão são os segundos finais. Tenho aqui já no Code Blocks então aquele código fonte. Agora a gente vai compilar e rodar. Então, vou compilar aqui, rodar, segundos, 12.345. 3 horas, 25 minutos, 45 segundos. Posso colocar outros valores aqui, Só para a gente fazer um outro teste. Vou pegar um valor redondo, 7.200. Exatamente 2 horas. 2 horas, não sobrou nada dessa divisão, portanto deu 0 minutos e 0 segundos. Vamos colocar agora 7.300. 2 horas, 1 minuto, 40 segundos. Então, esses 100 que eu coloquei a mais aqui, desses 100, 60 deles deu 1 minuto e sobrou então aqui os 40 segundos. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, para resolver os probleminhas usando o operador mod. Como eu falei, a gente vai usar logo em seguida ele nos exercícios do comando if, nas estruturas de decisão. Se vocês acharam que foi útil, não se esqueçam de dar o seu like, se inscrevam no nosso canal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.